Há 25 anos, o Brasil perdia um ídolo da música e conhecia de perto a face dolorosa da AIDS. Cazuza deu visibilidade à doença no começo da epidemia mundial do vírus HIV, que expunha a fragilidade do amor livre e o preconceito em torno de sua transmissão. Desde esse momento que houve essa inflexão, incorporou uma perspectiva de trabalhar contra a redução do preconceito, que é uma questão fundamental. Porque se você começa se você reforça, né, que é uma doença que já estava estigmatizada por uma série de razões, porque a princípio foi muito identificada com minorias, né, que a ideia de que só homens que faziam sexo com homens que estariam possivelmente afetados pela doença. A gente viu depois que não se tratava disso. Usuários de drogas injetáveis ou trabalhadores do sexo. Então, já havia um estigma associado à discriminação que esses grupos sofriam. E ainda mais o estigma da doença fatal, aquela coisa toda, aquela capa horrorosa que uma revista fez com o Cazuza na época, já que ele estava numa fase final da vida dele. Então, o combate a isso é fundamental, porque se você reforça esse preconceito, as pessoas fogem dos serviços de saúde. Nos anos 2000, o Brasil foi protagonista de uma situação histórica. Na Organização Mundial do Comércio, o país liderou a negociação com a indústria farmacêutica, que concedeu aos medicamentos antirretrovirais, mais conhecidos como coquetel anti-AIDS, um licenciamento compulsório, ou seja, os royalties, lucros associados à venda do remédio, seriam controlados pelo governo. E essas negociações de preço do governo brasileiro com os fornecedores diretamente, historicamente foram muito importantes para manter o controle de custos e permitir a viabilidade financeira, né, e a sustentabilidade a longo prazo do próprio programa. Quais são os problemas que a gente tem? Né? Quer dizer, é que para que você possa dar sequência a essa ameaça, seria fundamental você ter uma capacidade de produção local. E a indústria brasileira foi desnacionalizada ao longo do tempo. Então você tem poucas indústrias farmacêuticas genuinamente brasileiras. A gente já depende para muitas coisas, inclusive alguns antirretrovirais, a substância básica, né, o sal básico, ele é produzido fora do Brasil, principalmente pela Índia e pela China. E tem havido uma pressão enorme dos países centrais, particularmente dos Estados Unidos, para endurecer esses acordos de propriedade intelectual. O médico especialista em saúde pública e professor universitário à frente da ONG avalia que o Brasil ganhou ao unir a esfera pública com a sociedade civil organizada e a academia. Mas essa parceria foi perdendo força ao longo dos anos. O problema é que agora, mais recentemente, eu acho que esses esforços têm arrefecido um pouco. O programa tem enfrentado uma série de dificuldades em função da oposição de setores religiosos fundamentalistas que têm praticamente vetado determinadas iniciativas. Então, campanhas importantes dirigidas especificamente à população LGBT e a trabalhadoras do sexo foram simplesmente vetadas, né? E são exatamente as populações onde a gente observa maior vulnerabilidade e que estariam necessitando, nesse momento, de um trabalho mais específico. Renato é soro positivo há 15 anos. Há 1 ano e meio é ativista no combate à AIDS. Ele acredita que houve grandes avanços como as novas tecnologias e o acesso a medicamentos gratuitos. Mas ainda há muito o que se conquistar, como políticas de acesso ao mercado de trabalho e da diminuição do tempo de contribuição da Previdência Social. Mas são as questões de saúde básica que mais preocupam. Muitos estados e municípios não fazem a lição de casa. Então você tem atendimentos precários, você não tem um atendimento adequado. E o que acontece? Quando você chega numa unidade dessa de saúde, muito debilitado ou com diagnóstico tardio, fatalmente, né, o seu quadro vai se agravar, dependendo do seu estado ou do seu município. Eu acho que todo estado e município deveria ter, né, um SAI, que é um centro de atenção, serviço de atenção especializada, para receber justamente esses casos. Segundo estimativas, 734 mil pessoas vivem com HIV no Brasil, mas apenas 589 mil sabem que estão infectadas. Recentemente, o Ministério da Saúde, em parceria com ONGs, colocou à disposição testes via oral, em que o resultado sai em 30 minutos. O objetivo é conter o avanço da epidemia. O fluido oral ele é muito fácil de ser feito, né? O que acontece? Você consegue levar esses kits aonde está o público-alvo. Porque, por exemplo, as travestis, as garotas de programa ou os garotos de programa, eles trabalham a noite toda,
né? E durante o dia eles vão dormir, eles não vão num centro de testagem, né? Então as pessoas vão lá, né? E no local de trabalho deles, e muitas vezes eles fazem. O aumento da contaminação entre os jovens preocupa. Por isso, Renato ressalta a importância das campanhas de prevenção. As campanhas, primeiramente, tem que focar que a AIDS ainda não tem cura. Tá? Viver com AIDS é possível, mas é muito ruim, por várias questões. E as pessoas têm que se conscientizar disso, que a melhor maneira é se prevenir.